sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Deus me deu uma palavra hoje diferente do que você está acostumada. E você vai entender hoje por uma vertente diferente. E essa mensagem nós já pregamos muito ela. Já falamos sobre o destino profético do Gadareno. Mas hoje o objetivo não é falar do destino profético do Gadareno. É levar você a entender algumas condições dentro desse texto. E está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1. Você pode ler comigo? Está pronto aí, Cirlane? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Grave algumas coisas nesse texto. O qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Você consegue ler isso? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque ele dizia: Saí deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe o permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se, e afogaram-no. Quando você analisa esse texto, se você for parar para se aprofundar, algumas coisas vão mexer no seu psicológico. Algumas perguntas nós começamos a fazer internamente e talvez poderíamos dizer que em alguns momentos ficamos sem algumas respostas. Mas esse texto ele é poderoso porque ele mostra um impacto que Jesus pode provocar em um ambiente, em um território, que ele pode fazer quando ele chega num lugar. Se você for olhar alguns versículos antes, você vai ver uma passagem muito famosa. Essa passagem é a passagem que Jesus acalma a tempestade. E, nesse episódio, eu já preguei esses dias, aonde no original eu disse que quando uma palavra de Jesus é liberada, a palavra no original hebraico é amordaça-te, vento. E Jesus estava vindo já no decorrer da caminhada dentro de uma batalha espiritual, e não foi uma batalha comum, foi uma batalha exaustiva, uma batalha cansativa, e não foi uma batalha que só o envolveu também os discípulos. E eles estavam ali diante de toda aquela circunstância, presenciando toda aquela confusão, aquele tumulto, medo, agonia, desespero. Talvez, eu imagino ali, muitas coisas aconteceram entre eles, um com o outro, dizendo: não é possível, agora chegou a hora, nós vamos morrer, porque enquanto nós estamos aqui nessa condição, o mestre dorme. Como nós estamos aqui, como é que nós vamos resolver essa situação? E se você parar para observar, em Marcos, no capítulo 4, verso 39 e 41, está escrito algo incrível. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Essa palavra aqui no original é cala-te, é amordaça-te, eu te amordaço, eu disse isso aqui. E houve uma palavra liberada, aquela manifestação
manifestação, ela foi contida, amordaçada, impedida, uma manifestação sobrenatural, já sabia o que estava prestes a acontecer em Gadara. E ali, então, nada mais, nada menos do que uma manifestação para tentar impedir que Jesus chegasse naquele lugar. Grave isso. E dentro dessa passagem, uma coisa me escandaliza, quando eu vejo o verso 41, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta é feita entre eles, os discípulos. Ora, nós aqui nesse episódio, podemos entender que eles já haviam percorrido muitas coisas com Jesus. Esses homens já tinham visto muitas coisas acontecendo, eles já tinham testemunhado milagres, cura, transformação, libertação, ressurreição. Eles estavam diante de alguém que já estava comum ver milagres, pães sendo multiplicados, eles já tinham visto maravilhas operando, endemoniados sendo libertos, eles já estavam acostumados, posso eu parafrasear aqui, com essas manifestações, já era comum para eles. E dentro dessa circunstância, algo me assusta, porque mesmo sendo testemunha, presenciando todas essas manifestações sobrenaturais em pessoas, em ambientes, em situações, eles se espantam quando Jesus dá uma ordem para aquilo que é o natural, ou para aquilo que se remete ao divino. Porque sabemos que fenômenos da natureza, somente quem é divino tem o poder de controlar, tem o poder de governar, tem o poder de paralisar. Está comigo? E então, se Jesus ali estivesse lidando com alguém comum e ele tivesse dito essa palavra para um ser humano natural, para eles talvez isso não seria um susto, porque eles já estavam acostumados. Mas o que os escandalizam é quando Jesus dá uma direção à natureza, há manifestações climáticas na cabeça deles. E quando eles olham Jesus dando essa ordem, um olha para o outro e eles entre eles devem ter dito, quem é esse? Por quê? Porque nós andamos com ele, nós ouvimos ele, nós testemunhamos ele, nós estamos sendo todos os dias desafiados por corpo, estamos sendo desafiados aos nossos limites, estamos sendo desafiados a ver, a presenciar, vemos ele vindo, vemos ele vindo, vemos ele indo, vemos ele vindo, mas hoje está diferente. Ele dá uma ordem à natureza, ele dá uma ordem ao que é o comando do Criador, e isso não é uma coisa comum, isso não pode ser vindo de uma pessoa comum, porque até então, penso eu, que os discípulos estavam com uma visão, com um entendimento em sua cabeça, de que Jesus era um profeta, Jesus era apenas um profeta, mas aqui Jesus já começa a mostrar para eles que era muito mais do que ser somente um profeta, aos quais eles já estavam acostumados a ler as escrituras, ouvir acerca dos profetas, e já estavam acostumados a serem testemunhas, a presenciarem as manifestações então desse suposto profeta. Só que de repente eles se espantam, eles ficam atônitos, porque Jesus dá uma ordem, aquilo que não poderia ser comum a um profeta, ele fala para aquela manifestação e eles se assustam. E isso aqui é muito poderoso, porque, e o Espírito me trouxe algo aqui tremendo, eles olham e ficam olhando um para os outros e pensando, bom, nós andamos com Jesus, e andar com Jesus, e caminhar na realidade de Jesus, e estar acostumado a ver Jesus operando dentro de uma dimensão, é muito comum, mas quando nós estamos prestes a testemunhar, ele ir além do que é o nosso comum, quando estamos presenciando Jesus, nos levando a entender que ele pode ir além daquela caixa que nós estamos acostumados a fazer com que ele habite ali, esteja ali, porque já estamos acostumados com as operações de Jesus. Está comigo? Como seres humanos que conhecemos Jesus, que ouvimos falar dele, sabemos dos seus milagres, nós já estamos acostumados. É por isso que é espantoso quando estamos diante de circunstâncias que Jesus faz coisas que ele não nos avisa, Jesus faz coisas que ele não nos comunica, Jesus faz coisas que fogem da nossa alçada, e normalmente nós ficamos desafiados com essas circunstâncias, e em algum momento ficamos até duvidosos. Será que realmente ele fez isso? Será que realmente Jesus vai fazer isso? Será que realmente é possível que eu possa receber uma transferência? Será que realmente Jesus pode me dar, pode me abastar ao ponto de que eu me torne alguém que vou transbordar
transbordar, que vou ir além, que vou transformar realidades, cenários, famílias, cidades, empresas, regiões. Estão comigo? Porque tudo isso é comum. É comum vermos Jesus operar e uma empresa que está prestes a falir, de repente Jesus entra, muda o quadro, porque você está ali. Agora, não é muito comum olharmos e vermos Jesus, olhar uma pessoa aos nossos olhos, assalariado, uma pessoa que veio de uma família classe baixa, ou classe média baixa, ou baixa, e de repente Jesus mudar a realidade daquela família, daquele homem, daquela mulher. Isso não é uma coisa muito comum, então fica um pouco difícil, porque foge da nossa lógica, porque a realidade é que para nós, quem pode ser alguém abastado, ir além, fazer mais, poder mudar a realidade, é só quem é dono de algo, de posse, de herança. Então quando Jesus diz, eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou realizar, paramos e olhamos e pensamos, será? Quem é este? Quem é este que pode fazer isso? Eu acredito que ele pode fazer. Se Jesus disser, vou dar um livramento, vou fechar a sepultura, será que? Quem é esse? Eu posso até acreditar que ele é poderoso para baixar uma febre, mas em algum momento será que ele é poderoso para reverter um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de AIDS, um diagnóstico talvez de uma paralisia facial? Será que ele é poderoso para levantar um paralítico? Será que ele é poderoso para libertar a minha família inteira que está dentro de uma linhagem, de uma cultura que talvez não é a cultura que eu acredito que seja a realidade para salvar, curar, libertar, transformar e levar para o céu? Está comigo? E nesse episódio os discípulos olham e diz, quem é este? Será que realmente este é quem nós estamos acostumados? Porque estamos acostumados com uma versão de Jesus. Só que agora ele mostra uma outra versão, ele revela o divino, ele fala com muita propriedade a elementos que nós não vemos, a elementos que nós não estamos acostumados a orar e a interferir. Não. Somente quem orou e interferiu na ambiência, na atmosfera, no tempo, na chuva, foi um profeta. E agora quem é ele que fala, que ora, que dá ordem, que manda parar, que manda aquietar? Sim, esse é Jesus. Eles então penso que colocam em xeque a identidade em algum momento, mas Jesus, penso eu, na sua soberania, dá uma lição para eles e diz, vamos embora, porque vocês ainda têm coisa para aprender comigo. Vocês vão ver que ainda mudo quadros, que ainda mudo cenários, que ainda não mudo só a vida de um endemoniado, mas posso mudar através de um endemoniado toda uma geografia de uma cidade. Ah, irmãos, isso é poderoso. E Jesus me disse algo tremendo aqui. Sabe o que ele me falou? Se você diz que conhece a um Jesus, e não acredita que ele é totalmente, não acredita nele totalmente, conhece a Jesus, mas não acredita nele totalmente. Vou repetir, conhece a Jesus, mas não acredita nele totalmente. Conheciam Jesus. Cala-te, aquieta. Opa, quem é esse Jesus? É você conhecer Jesus e não acreditar nele. Tem muita gente assim, conhece a Jesus, mas não acredita em Jesus. Conhece a Jesus, mas acredita que Jesus só se move até dentro de uma dimensão. Além disso, não. Além disso, é a minha mão, é o meu esforço, é eu que faço, é eu que movo, é eu que construo, é eu. Está comigo? Mas, nesse episódio, Jesus me fala algo. Conhecer a metade da verdade é acreditar em uma mentira. Vou repetir. Se você conhece apenas a metade da verdade, você não conheceu a verdade. Porque a metade não é a verdade. Ou você acredita plenamente, ou você não acredita. Eu vim aqui te dizer hoje, eu vim pregar para essa igreja. O problema da igreja desse tempo é exatamente isso. Eu conheço até a metade, eu acredito até a metade. Eu sei que ele pode fazer até a metade. Eu sei que ele pode livrar apenas até ali. Lá não. Eu sei que ele pode transformar até aqui. Lá não. Está comigo? Por isso hoje está tão difícil as pessoas serem libertas. Eu sou de uma época em que as pessoas entravam na igreja. Se elas tinham algum determinado vício, era possível que elas aceitavam a Jesus, levantavam a mão, saía dali e nunca mais utilizavam nenhum tipo de drogas ilícitas. Por quê? Porque elas criam em um Jesus, não pela metade, elas criam em um Jesus plenamente. O Jesus que era pregado no altar, o Jesus que era pregado, que curava, libertava, transformava, salvava e levava para o céu. Sim, esse Jesus, ele era apresentado e as pessoas acreditavam nele com tanta verdade que saíam dali e nunca mais se drogavam, nunca mais se prostituíam, serviam a Jesus, entregavam a sua vida para Jesus, eram completamente transformadas pelo evangelho, por uma verdade. Havia um evangelho que não era pela metade, havia um evangelho que era pleno, havia um evangelho que não vinha só pelos artérios, havia um evangelho que levava o indivíduo a um mergulho de águas profundas. Isso é acreditar em um Jesus numa totalidade.
Sinto Jesus aqui. E digo de novo, estamos prontos para ver ele operar em uma área, em outra não. Isso nos escandaliza. E dentro dessa realidade, tudo bem, Jesus segue. Chega em Gadara, isso é muito poderoso. Eu amo essa passagem. Jesus chega em Gadara, cidade do sudeste do Mar da Galileia, pertencente a Decápolis. Jesus chega ali, era uma vila, e Jesus então, ao chegar, logo de cara, isso é muito poderoso, quem vem receber Jesus? O texto diz que vem um endemoniado, mas eu não estou falando de uma pessoa que era um endemoniado comum, eu estou falando de uma pessoa que era além de uma pessoa endemoniada, era além de uma pessoa que tinha uma influência. E você leu comigo que esse endemoniado, ele chegando, ele corre, ele sai ao encontro, mas ele sai de alguns lugares. Presta atenção aqui, eu vou correr, porque eu preciso que você entenda. Nesse momento, quando Jesus chega, ele olha para aquela realidade e penso, Gadara era um hall de cidades, de uma das cidades mais conhecidas do mundo naquela época. Preste bem atenção nisso aqui. Gadara estava uma cidade muito famosa. E a fama de Gadara, na realidade, não era uma fama boa, era um fardo. A fama de Gadara era um jugo. Está comigo? Preste atenção aqui. Imagine como hoje, se nós citarmos algumas regiões do Rio de Janeiro e dissermos, vamos entrar em tal lugar, e de repente alguém vai falar, não, tal lugar não, tal lugar não. Por quê? Porque existe um jugo, existe um fardo, existe uma nomenclatura. Em tal lugar é uma comunidade famosa do Brasil, do Rio de Janeiro. Gadara estava uma cidade conhecida. Grava isso aqui. Gadara era uma cidade que possuía uma tarja preta. Gadara era famosa, mas não era famosa por uma positividade. Era famosa porque tinha tarja preta. Por quê? Porque Gadara era uma cidade conhecida pelo lado de fora de ser hospedeiras de demônio. E essa forma percorria. Pensa em um lugar que as pessoas não queriam nem ter a curiosidade de passar e chegar. Por quê? Porque um homem estabelecia a fama, a tarja, o estigma terrível em uma cidade. Meu Deus! Um homem que tinha um nível de possessão terrível, e ele não chega nem perto de algo comum que nós lemos no texto. Por quê? Porque em todas as passagens você vê Jesus perguntando, quem é você? E ali aquele espírito imundo, ele se revela, eu sou fulano, e Jesus manda com aquele espírito, ele saia, espírito imundo, maldição, Jesus quebra. Mas nesse contexto aqui, há um diálogo rápido de apresentações, porque a realidade é que aqueles espíritos imundos, aquela legião de demônio, sabia quem era Jesus. Logo, eles sabendo quem é Jesus, o que eles fazem? Eles vão de encontro, endemoniados, os demônios vão receber Jesus. E quando eles vão receber Jesus, grave isso aqui, eles já sabiam qual era a missão de Jesus. Por quê? Porque mesmo antes de Jesus dar uma palavra, ele diz, por que você veio aqui nos atormentar? Ou seja, Jesus estava indo ali para trazer tormento àqueles demônios. Aqueles demônios perderam a calmaria, perderam entre aspas, a paz que eles estavam, a paz da destruição. Eles estavam acomodados a destruir, bagunçar, cortar, magoar, ridicularizar. Eles estavam acostumados com um ambiente de pobreza, de miséria, de escassez. Eles faziam uma festa. E quando eles encontram com Jesus, ele diz, o que você veio aqui fazer? Você veio aqui nos atormentar? E Jesus fala, quem é você? Quem está aí? Ele diz, eu sou legião. Eu não posso falar o nome do A, do B, do C, do D, porque somos muito. Legião é uma coisa terrível, porque quem usava esse termo eram os romanos. Os romanos utilizavam esse texto, e esse texto, ele era, essa palavra legião, ela estava relacionada a o que seriam, então, soldados
soldados nada menos do que 6.000 demônios, ou 6.000 homens. Então, quando aquela legião se apresenta, ele diz: eu sou legião, não posso te falar o meu nome A, B, C, D, porque nós ficaríamos aqui talvez meses falando de quem sou, mas eu posso te dizer que sou legião. E diante daquela circunstância, aquele diálogo, aquela conversa fica esquisita. Por quê? Porque nada mais a conversa era: somos 6.000 demônios que estamos aqui dentro de um corpo de um homem. Oh, meu Deus. Estamos aqui, somos 6.000. E aí? Somos 6.000 e estamos tratando com ele. Imagino eu essa conversa. E isso é tremendo, por quê? Porque quando aquele homem vem se encontrar cheio de 6.000 demônios dentro do seu corpo, o texto nos mostra umas coisas interessantes. A primeira que eu posso dizer era: a morada dele era em sepulcro. Grava isso aqui. Quando nós lemos o texto, eu, pelo menos, já li esse texto algumas vezes. E quando eu leio sepulcro, 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 na minha cabeça, sempre remetia a sepulcro, a cemitério. Só que quando você vai ler esse texto, na revelação e na atenção que o texto precisa, você percebe que não é cemitério, você percebe que é sepulcro. Então, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que aquele homem, ele não era um homem que dormia, que entrava no cemitério e dormia naquela catatumbazinha. Não, ele era um homem que dormia em sepulcro. Sepulcro eram as regiões onde ficavam os mortos. Eram os locais, as rochas, aonde os corpos mortos, decompostos, estavam ali. E se você for estudar sobre esse texto, você vai descobrir que esse homem, ele não se conformava em dormir do lado de fora. A sua cama era por cima dos corpos. A sua cama era por cima dos mortos. Sabe Deus se eram mortos, decompostos de meses, de ano, de dias, de horas. Esse homem deveria feder a morte. Por quê? Porque não estamos falando de uma pessoa que dorme na terra, que escolhe uma árvore debaixo de um cemitério, não. Estamos falando de um homem que dorme dentro do sepulcro. A realidade dele era com vísceras, com corpos, com mortos, com tantas coisas terríveis. E esse homem, dentro dessa realidade, ele vem e ele para descansar. Olha, preste atenção. O momento em que aqueles espíritos malignos davam uma trégua para ele, o momento em que havia uma pausa, ele dormia dentro dos sepulcros. Quando ele conseguia pausar, porque penso eu que quando uma legião, um parava, o outro atormentava. 1.000 parava, 2.000 perturbava. Então pensa a realidade desse homem. E a segunda coisa, ele não andava vestido. E isso está registrado em Lucas, no capítulo 8, verso 27. Mateus, você não leu isso, mas no Evangelho de Lucas a gente tem um detalhe maior. E está escrito que quando desceu para a terra, sai-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido. Então, estamos falando de um homem que era tão atormentado, que dormia em sepulcro, que andava nu. É isso que você está vendo. Não, nós não estamos falando de um homem que vestia pouca roupa. Estamos falando de um homem que andava nu, pelado pela cidade. Olha, irmãos, que coisa terrível. E pior do que isso, nem cadeias o podia alguém prender. Por quê? Porque quando ele estava em um momento de sanidade, fora de possessão, o que aqueles homens faziam? Eles corriam, pegavam aquele homem, amarrava, prendia, acorrentava, levava, prendia, botava na cadeia. Só que o texto vai dizer que ele quebrava cadeias. Não podia conter. E foi por esse homem que Jesus atravessa o mar e chega do outro lado. Pastora, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não importa a condição do homem. Quando Jesus tem uma obra, ele vai atrás. Eu vim aqui te encher de esperança. Eu estou te falando que se você está dentro de uma realidade muito difícil, calma. Nada se compara a isso aqui, eu te falei. Nada pode piorar. Por quê? Porque o texto vai dizer que ele, muitas vezes, ele era preso com grilhões e cadeias. Presta atenção aqui. Grilhões não são correntes. Grilhões são placas
de ferro, junto à corrente. E o texto vai dizer que ele fazia com que essas placas de ferro, esses pedaços, virassem farelos, pedaços, migalhas. O texto diz grilhões em migalhas, muitos pedaços. E ninguém podia amansar. Era um homem violento, agressivo. O texto diz que ele andava sempre, diga comigo, sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes. Em algumas traduções vai dizer que ele andava uivando. Ele não era alguém que só gritava. Algumas traduções vai dizer que ele uivava de dia e de noite e de dia. Imagine o homem desse em uma vila. O que ele, evangelista Márcio, não provocava de terror psíquico, moral. Irmãos, imagine, eu imagino hoje, imagine as crianças arrumadinhas para ir à escola e de repente se ouve um uivo lá na rua. Bate, retirada, a criança volta, ninguém passa naquela rua. Por quê? Porque além de ter um homem que uiva, ele está nu. Além de ter um homem nu que uiva, ele é violento. Além de ter um homem que uiva, está nu, violento, ele decide se agredir, ele pega pedras e vai cortando o corpo dele. Então isso para uma criança é uma cena de terror, é um filme de terror. Então não vamos passar por ali. Imagine o que esse homem não provocava nessa cidade. O texto diz ainda que quando viu a Jesus de longe, esse homem, lotado de 6.000 demônios, corre e o adora. E às vezes os crentes, dentro da igreja, não conseguem adorar, reconhecer quem está diante de nós na igreja. O texto não diz que o homem correu e brincou, apertou a mão, bateu no ombro de Jesus. Não, o texto diz que ele corre e ele adora. Pensa um endemoniado. Que tenho eu contigo? Viestes nos atormentar? Mas olha a postura que aquele homem, que aqueles demônios, eles se colocam diante de Jesus. Meu irmão, isso é muito forte. E aí, então entramos na história, na cidade, em Decápolis. Era nada mais, nada menos que um morador de Decápolis, esse camarada aí, gadareno. E aí pense, a fama percorria. Vamos passar por Decápolis? Vamos passar em Gadara? Deus me livre, de jeito nenhum. Lá tem alguém, vamos passar bem longe de lá. Lá tem um louco, tem um cara que uiva, tem um cara que se corta, tem um cara que acorrenta, que é acorrentado, que quebra, que despedaça, de jeito nenhum. Então, o que eu posso imaginar? Posso imaginar que aquele homem, ele era um problema para Gadara. E isso aqui é forte, por quê? Porque um problema, ele é um problema, normalmente, para nós, até que nós não consigamos resolver. Isso aqui é forte. Porque eu vejo, posteriormente, todo mundo se acostumando. O texto não diz quanto tempo eles lidam com aquele homem dentro daquele cenário. Mas o que eu percebo olhando o texto do lado de fora, se acostumaram. Ficou comum. Começaram a olhar e eu olho para o texto e fiquei me indagando. Qual era o nome desse homem? Ele não tinha nome. Não é citado o nome. Não que ele era anônimo, tá? Não é citado o nome. Isso me faz pensar em algo mais grave. Porque se ele não tem nome e não é citado o nome, qual é o nome que lhe é atribuído? Gadareno. Por quê? Porque ele é de Gadara. E isso faz uma associação ao nome da cidade.
Então, olha a confusão que estava instalada naquele lugar. Só que era um problema. E o problema foi ficando forte, ficou forte, quebrou, derrubou, despedaçou o ferrolho, quebrou, arrebentou a corrente. Tudo bem, a gente não consegue conter ele? Ótimo. Se a gente não pode com ele, juntemo-nos a ele. E aqui começa essa mensagem. Por quê? Porque nós nos acostumamos com situações insistentes. Nós nos acostumamos. Quando as situações, elas são recorrentes, elas nos cansam nas mesmas dimensões, o que fazemos? Quando estamos diante de circunstâncias assim, tudo bem, a gente não pode resolver, fugiu a nossa alçada, não tem, corrente não limita, cadeia não prende, a gente não tem como matar. Então, o que a gente pode fazer? Deixa ele aí. Olha, preste atenção nisso aqui. Ah, irmãos, e às vezes, quando nós precisamos resolver algumas batalhas, nós precisamos colocar na nossa cabeça que nós temos que lutar contra os espíritos territoriais. E os espíritos territoriais não são só territórios de igreja, ok? Aqui eu não estou falando de batalha espiritual. Eu estou falando de espíritos territoriais que podem ser na dimensão da sua casa, na dimensão da sua família. E aí, como nós nos cansamos porque estamos lidando com realidades assim, realidades como legião, realidade de que olhamos e pensamos, é impossível reverter esse quadro, não tem como, já tentamos, já fiz campanha, já orei, já jejuei, já fiz isso, já fez aquilo, mas eu posso parafrasear, algo que eu posso dizer dentro da minha visão, é que quando aquele homem, ele fala para Jesus, eu não vou falar o meu nome para você é legião, penso eu que em algum momento ele pensou, vou intimidá-lo, porque se eu falo quem eu sou, ele poderia dizer o nome de 1 ou de 6, que poderia redimentar cada 1000 demônios. Mas ele não fala. Ele só diz legião para quê? Para dizer, somos muitos, somos 6.000. E quem é você, Uno? E quem é você com esses discípulos aí? Que vai resolver? Então, às vezes, quando nós estamos lidando com guerras assim, os espíritos malignos que resistem à promessa, à vitória, às bênçãos, seja ela a libertação, a transformação de alguém, ele não se revela dizendo, eu sou fulano, ele se revela dizendo, eu sou muito. Eu sou muitos anos na sua família. Eu sou muitos anos na sua linhagem. Eu sou muitos anos. Como assim? Sou muitos anos. Olha quantos já se divorciaram. São muitos anos. Olha quantos morrem antes do tempo. São muitos anos. Olha quantos falem. São muitos anos. Olha quantos entram em alcoolismo. É uma geração, é outra geração, é outra geração. Quem é você? Sou muito. Trabalho nessa família há quantos anos? Sou responsável por muitos anos. E aí, quando nós olhamos para essa condição, nós paramos e pensamos, são muitos. Não tenho como fazer muita coisa, pastora. O que me resta, e aqui vem o cerne dessa palavra, me resta me conformar. Me resta ficar bem dentro do caos. Me resta conviver com o cheiro do morto. Me resta olhar o morto se cortar, o vivo que anda com o morto se cortar, se rasgar, tudo bem. Eu estou acostumado a ver, sabe, meu filho, minha filha se cortando. Foge da minha alçada, não tenho o que fazer. É muito para mim, eu não sou psicóloga, eu não sou pastor, eu não sei lidar com essa situação. É muito para mim, então tudo bem, tarja preta, remédio para dormir, remédio para acordar e tá tudo certo. Por quê? Porque isso é algo comum. É o comum desse tempo, é o comum desse século. É normal crise de ansiedade, é normal depressão, é normal viver uma vida assim dentro da igreja.
igreja, morto, frio. É normal, eu não tenho muito o que fazer. E aí eu vim aqui te falar o seguinte: existem momentos que nós precisamos entender que precisa haver a manifestação do divino, mas nós não podemos acostumar com uma presença que nós estamos prontos para limitar. Eu vim aqui te dizer, não se acostume com uma presença que você gosta de limitar ela. Aquele homem diz: legião, sou muito, sou volume para você. Mas o que ele já sabia é que ele estava falando com Jesus, entende? E ele falando com Jesus, ele diz: junto a esse Jesus vem o diagnóstico. Ele veio aqui para me atormentar, então eu sei que hoje vai acabar a brincadeira. E eu vim aqui te falar o seguinte: não se conforme em estar em Decápolis, sabe? Não se conforme em estar ali em Gadara. Não se conforme se a situação que você olha é uma situação impossível aos seus olhos. Era impossível, corrente não continha, grilhão não continha, não tinha ninguém que pudesse conter aquele endemoniado, até que Jesus diz: eu posso conter quem o homem diz que não é e que não pode. Eu sou o limitador, e quando eu chego eu não só limito, eu transformo, eu liberto, eu preparo para a minha obra. E é o seguinte: eu vou mudar a história desse homem, não vou só mudar a história desse homem, vou mudar a história dos que estão à volta. Não vou só mudar a história dos que estão à volta, vou mudar a história da cidade lá de rei. Vou mudar a história da cidade, vou mudar. Vai mudar tudo, o estigma vai cair, vai cair a fama, a tarja preta de cidade de endemoniado vai chegar do outro lado, lá em Jerusalém, cidade do ex-endemoniado. O que houve com aquele homem que dormia nos sepulcros? Aquele homem que fedia a podre? Aquele homem que andava sangrando cortado? Aquele homem que andava pelado correndo, assustando as crianças? O que houve? Houve que um Jesus atravessou o mar, chegou para resolver. Não chegou para bater papo com Satanás. Não chegou para fazer entrevista. Não chegou. Não chegou para fazer gracinha. Não. Chegou para dizer: grave isso, eu cheguei para resolver. Pela porta que vocês entraram, vocês vão sair. Eu vim aqui por essa palavra dizer para você o seguinte: não importa a porta que o inimigo entrou, a porta que ele usou para entrar é a porta que ele vai ter que sair. Vai ter que sair. Eu vim aqui hoje dizer para você: não se conforme. Você veio aqui, nessa igreja, nessa noite, tinha um encontro marcado com você aqui, para Jesus te dar um anúncio. Olha, você não pode se conformar. Você não pode se acostumar. Não é isso que eu tenho para você. Você está dormindo? Você está descansando no meio do caos? Você está relaxado? E não é isso que eu tenho para você. Eu te escolhi. Eu escolhi aquele gadareno que estão dizendo que não tem jeito. Então, aquele gadareno que está aí jogado, aquele gadareno que estão falando assim: olha, ele é o fim, ele é a vergonha da família. Então, eu vim aqui te dizer o seguinte: levanta a tua cabeça, porque se o inimigo entrou pela vida desse gadareno, ele vai sair pela vida dele também. Eu vim aqui hoje profetizar. Eu vim aqui hoje encher o teu coração de fé. Eu vim aqui dizer para você: o que você vê que é morte, o que você vê que é demônio, o que você vê que é destruição, Jesus está dizendo: eu vejo salvação, eu vejo transformação, eu vejo libertação, eu vejo cura, eu vejo milagre. Eu mudo a história, eu mudo o quadro, eu viro a sentença, eu mudo, eu revogo, eu mando os espíritos malignos saírem para a glorificação do nome de Yahvé. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou aquele que sou. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu sou o que sou.
sou o que sou. Eu sou, e em mim não há sombra de variação. Eu sou. Levanta a tua cabeça, homem de Deus. Levanta a tua cabeça, mulher de Deus. Cerra o punho, levanta. O que é vergonha vai ser dupla honra. Oh, aleluia. Eles se acostumaram. Olha que forte isso aqui. Passaram de uma condição de inconformados para uma condição de acomodados. O inimigo faz isso. De uma condição de inconformado, ele diz: acabou, eu me conformo, tudo bem, eu não tenho o que fazer. Acomodado é aquele que é conformado com um cenário que não é o cenário que Jesus escreveu para mim e para você. Está entristecido? Eles estavam ali acostumados com perca, eles estavam vendo a condição, mas o que acontece? É melhor a gente conviver. Se não, é melhor conviver do que morrer. Mas eu vejo algo terrível. Por quê? Porque o que era errado para os gadarenos passou a se tornar o correto, comum. E eu vim aqui te dizer o seguinte: não negocia a tua visão, não. Não se acostuma, sabe? Não se ambientiza com aquilo que não é o comum. Sabe, não era comum conviver, não era comum crianças conviverem com homem nu ou nus, está comigo? Não é comum, igreja, pais, líderes, não é comum para as nossas crianças uma arte com homens nus. Não pode haver uma normatização. Não pode ser comum. A igreja desse tempo precisa ouvir o que as crianças falaram aqui, ó. A perseguição não parou a igreja, sabe? A igreja tem que começar a abrir a boca. A igreja precisa começar a dizer: não, isso não é normal. Não, isso não é comum. Não, isso não é o correto. Não é comum. Não, sabe, olhar a rede social do seu filho e falar assim: olha, não é comum essa ostentação aqui. Isso aqui não é comum. Isso aqui não é normal. Usar esse monte de corrente de ouro aqui não é comum, não é normal. Ninguém normal pode andar dessa maneira, sabe? Não é comum ficar com um cigarro de maconha, como estão por aí, sabe? Apregoando nas redes sociais, está comigo? Não é comum, não é comum. Não é comum os nossos jovens terem como heróis homens que não sabem nem falar o português. Não é comum. Não é normal, não é comum, sabe? Mas para não haver um problema, para não haver um enfrentamento, porque é normal na escola, porque é normal em todos os lugares, mas não pode ser normal na nossa casa, não pode ser normal na nossa família, não pode ser normal no meio da parentela, não. Tem que haver alguém que vai dizer: não é comum isso, não é normal, não é isso, não é normal, está comigo? A igreja precisa começar a reagir, os jovens, os homens, as mulheres precisam começar a reagir. Só que ninguém mais aqui nesse cenário se assusta em conviver com câncer. Conviver. Olha que coisa tremenda isso aqui, ó. Conviver, terrível. Câncer. Ele assusta no primeiro diagnóstico. Mas depois, o que fazer? Não tem cura? Só hemodiálise? É um diagnóstico que normalmente não tem cura. O que nós vamos fazer? Remete a muita dor. Na hora certa, algo vai acontecer, ou para a vida, ou para a morte. É comum. Eles olharam e disseram: esse câncer aí, daqui a pouco ele morre. Só que eu estou te falando que alguém que é visto como um câncer é um milagre que Jesus quer usar. A igreja está comigo? E nós não podemos normatizar aquilo que é espiritual, porque o que é espiritual se resolve.
com armas certas. O que é espiritual não é só o conselho. O que é espiritual não é só um método. O que é espiritual é oração, jejum, palavra, inconformidade, fé. E isso não tem jeito. Não pode entrar na igreja e achar normal, voltar para casa, tudo normal, a coisa está de perna para o ar, você já veio, você já buscou instrução, você já buscou orientação, já foi ali, já foi aqui, chega dentro de casa, a situação está do mesmo jeito? Há uma palavra de Deus para você. Trate o que é espiritual como espiritual. O Senhor me manda falar isso aqui. Se vai no médico, se vai no psicólogo e alguém diz, não tem o que fazer, você tem que olhar e dizer o que a medicina não pode, o que aqueles que cuidam da mente e da alma não pode, o meu Jesus pode. Não é comum, é comum para eles, mas para mim não é comum. É normal para eles, mas para mim não é normal. É comum para o que está acontecendo lá, mas para nós aqui, dentro da nossa casa, não é. Nós vamos começar a gerar um ambiente de inconformidade. Está comigo? Está comigo? Eles se ajustaram dentro de um problema, ficaram ali achando que tudo aquilo ali era normal e isso aqui é forte. O maior erro que nós podemos cometer é nos acostumarmos com Deus e com o diabo. E esse é o maior erro. Me acostumei com Deus. A arca está aqui. A arca serve para poeira. A arca serve para decorativo. A arca o que é isso aí? É a arca. É a arca. Ah, menina, está atrapalhando. Vamos botar essa arca ali no cantinho. Vamos receber visita. Vamos tirar essa arca daqui. Vamos botar ela para cá. Sabe o que é isso? É se acostumar com Deus. Sabe? A presença está ali dentro, mas é normal. Sabe? Eu estou na igreja, é normal, me acostumei. Não se acostume com Deus. Porque quando você se acostuma com Deus, você perde a honra, você perde a reverência. Está comigo? Por isso que a igreja desse tempo hoje não tem reverência nenhuma. Come dentro do culto, né? Tem lugares aí que o culto está rolando e a pipoca está dentro da boca. Eu não sou contra não, cada um com a sua vida. Só que eu entendo que existem lugares que não podem ser comuns. Aqui não é uma praça de alimentação. Você está em um ambiente do sagrado, você está em um ambiente em que a qualquer momento o Senhor pode estar curando um câncer do teu lado, você está a qualquer momento em que Jesus pode estar libertando alguém, você está com a boca cheia de pipoca, você não sabe se ora, você não sabe se enche a boca de pipoca, você está comigo? Estão começando a trazer uma normatização para dentro da igreja que não pode ser, não é comum você estar sentado aí e simplesmente não perceber o que está acontecendo na igreja, não tem algo acontecendo, Deus está nesse lugar, eu não estou sentindo a presença de Deus, isso não é comum. Deus está aqui, eu estou em um ambiente que é a presença dele. Se o ambiente é a presença dele, eu preciso fazer alguma coisa. Vou adorar, vou levantar as minhas mãos. Por quê? Porque o ambiente dele não é um ambiente que eu me acostumo. Eu nunca posso me acostumar com o ambiente. Está comigo? Eu nunca posso me acostumar a um Deus, com um Deus que é amor, mas é fogo consumidor. Eu não posso me acostumar com um Deus que salva, cura, liberta, transforma e achar que Ele vai compreender o meu pecado, sabe? Ele me entende. Esse final de semana foi isso aí, chopada, bebedeira, maluquice. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem não. Tudo muito errado, tudo muito fora da curva, tudo muito fora da normalidade real de uma vida cristã. É tempo de brilho, é tempo de ordem. É tempo de decência, é tempo de olhar para o grandão da Galileia e saber que ele olha, saber que eu entristeço o Espírito Santo, saber que ele não tem prazer em olhar algumas práticas da minha vida. Não é comum, entende? A igreja desse tempo está olhando tudo comum, tudo normal, tudo por aí, tudo bem, Deus me entende, eu estou aqui te dizendo, Deus te ama, mas Ele não entende essas práticas. Deus te ama, mas Ele não comunga com essas fraquezas que já viraram vontade própria. Não é queda, entende? Não, a queda é algo involuntário. Tem gente que não está caindo, tem gente que está deitando com consciência. Não trate queda como algo normal. Não trate
normalidade, uma normalidade real de uma vida tendenciosa a fazer coisas com fraqueza. Isso não é fraqueza, isso é consciência de achar que Deus é comum. Deus não é comum e o diabo também não. Por quê? Porque ele está esperando uma oportunidade para trabalhar e ceifar e tragar. Isso é evangelho, irmãos. Isso é o evangelho. Isso é uma mensagem que vai fazer você sair daqui. E amanhã teu culto começa. Agora teu culto está aqui, mas amanhã teu culto começa. Segunda, terça, quarta, quinta, sabe? E aí é o seguinte: eu convivo com aquilo que eu não posso resolver. Lindinho de Jesus, queridinho, borboleta do céu, você, uma hora você vai conseguir, tá, borboletinha? Anjo do Senhor, eu convivo com aquilo que eu não consigo resolver? Não. Eu resolvo. Se é de fator espiritual, eu resolvo. Se é de fator comportamental, eu resolvo. Eu vim aqui hoje pregar uma igreja que deseja mudar de vida. Esse ambiente é legal, ouvir os louvores é bacana, ouvir uma palavra é legal, mas mudar de vida é uma decisão que você precisa tomar hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Eles cansaram de lutar. Eles decidiram deixar a coisa rolar do jeito que estava. Mas eu vou fechando essa mensagem. Jesus, ele olha e diante daquelas circunstâncias isso me indaga. Por quê? Porque dentro de um diálogo muito rápido, eles pedem, fazem um pedido. Olha, tudo bem, a gente vai sair. Não tem conversa, né? Estamos diante daquele que é o sobrenatural, a gente não tem saída. Mas se a gente pode fazer um pedido, deixa a gente entrar nos porcos. E eu fecho essa mensagem. Os porcos. Isso é tremendo porque os porcos, eles eram animais impuros. E isso está em Levítico, no capítulo 11, verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Isso está em Deuteronômio, capítulo 14, verso 8. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Os porcos, eles eram altamente proibidos para aquela região. Por quê? Porque estamos falando de uma região, estamos falando de Jerusalém, estamos falando de algo que o próprio Deus havia determinado impuro. E o que eles fazem? Por questões adversas, que eu não vou entrar aqui histórica, eles decidiram fazer com que os porcos se tornassem rentabilidade. Sabe aquela afronta consciente? A gente sabe que não pode, a gente sabe que não deve, mas a gente faz assim mesmo porque a gente quer. Vamos cuidar de porcos, vamos negociar os porcos, vamos trabalhar com eles, mesmo sabendo que não era permitido. E se você for descobrir, você vai ver que havia uma mágoa desse povo. Esse povo era um povo que carregava no coração um traço de uma mágoa por terem sido escravizados. Então pense, por uma mágoa, por uma chateação, eles decidiram afrontar aquilo que era o sagrado. E aí, diante dessa condição, Jesus olha para eles e eles pedem para entrar nos porcos. Eu imagino ali uma conversa esquisita, e em algum momento eles até achando, e algumas pessoas que poderiam estar perto pensando, nossa, que esse Jesus aí é um cara legal, né, gente boa, deixou eles fazerem o que eles queriam, né, porque a realidade é que eles pediram para entrar nos porquinhos, né, e um texto vai dizer que eram aproximadamente 2.000 porcos para 6.000 demônios. Então cada porquinho recebeu nada mais, nada menos do que 3 demôniozinhos. Olha que coisa terrível.
Cada porquinho estava ali encharcado com pelo menos 3 demôniozinhos numa conta. E aí, esses porquinhos, mediante aquela libertação profunda daquele homem, esses espíritos imundos, eles entram nos porcos. E aí, eu posso imaginar Jesus encerrando o ciclo e dizendo, nesse gesto, porque Jesus não nos dá algumas explicações, mas às vezes as atitudes que Jesus nos toma em determinadas circunstâncias, para nós já é uma frase. E eu penso que Jesus deve ter olhado e falado, vocês estão achando que eu sou bonzinho, eu sou gente boa, porque eu deixei vocês entrarem aí nesses porquinhos, né? É porque a realidade é que eu não encerro um assunto da forma que vocês imaginam. Eu, quando começo uma história, eu termino ela. E, para que vocês entendam que uma vez uma proibição, pela mesma porta que esses demônios entraram, eles vão sair. Por que eles entraram em Decápolis? Porque eles abriram uma porta de legalidade para criar quem Deus nunca permitiu. Eles, e isso é forte, eles hospedaram quem Deus havia condenado. Nós não podemos criar quem Deus condenou. Vou repetir para você que nós não podemos criar quem Deus condenou. Aonde é a brecha? Por que que a minha casa está desse jeito? Quem você hospedou? Quem está andando na sua casa? Quem entrou que Deus disse impuro? Quem entrou na sua vida? Quem você permitiu acessar você que Deus disse é impuro, é imundo, é imundo. E às vezes nós permitimos entrar porcos, pessoas, objetos, momentos, circunstâncias que Deus está falando é impuro, é imundo, vai te trazer problema. E aqui nesse cenário, Jesus encerra o ciclo dizendo, pela porta que vocês entraram, vocês vão sair, entrem nessa manada. E ali aqueles porcos se lançaram precipício abaixo. E encerra um ciclo, não só um ciclo na vida de um homem, mas um ciclo na vida de uma cidade. Eu vim aqui falar que não é só sobre um indivíduo, é sobre o que Deus quer fazer na sua história inteira. Se o inimigo entrou por uma porta, por uma brecha, hoje se curve diante de Jesus e o adore. Porque o ato de você o adorar é o que ele precisa para transformar. A Bíblia diz que Jesus chegou, trabalhou, libertou aquele homem, e ele fica tão desesperado, ele fica tão apaixonado, ele fica tão incendiado, ele fica tão tomado, que ele tem vontade de acompanhar, que ele tem vontade de seguir Jesus. Jesus diz, não, você precisa ficar aqui, você tem que ficar aqui para quê? Para você ser testemunha, para que quando as pessoas passarem e estiverem na sua mentalidade que lá tem um endemoniado, elas vão entrar e vão falar, quem era o endemoniado? O endemoniado que andava acorrentado, o endemoniado que andava rasgado, o endemoniado que andava cortado. O endemoniado é um testemunho vivo, olha ele ali, ó. Olha, ele anda, ele se comunica, ele fala bonito, ele veste bonito. Quem era? Ele andava nu, agora ele anda vestido, agora ele tem família, agora ele tem uma casa, agora ele tem filhos, agora ele tem sonhos, agora ele tem planos, agora ele serve a um Cristo que é poderoso. Por quê? Porque outrora era a marca da vergonha, agora é a marca da vitória e é a marca do testemunho. E eu quero que você se coloque de pé, porque eu já fecho essa palavra dizendo, por essa hora, por essa oração que eu vou fazer aqui, eu vou declarar na sua vida, que se porventura, a algum momento, em alguma hora, em alguma área, o inimigo
entrou, ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai sair. E se você pode fechar os seus olhos, e isso vai levar 2 minutos, e eu vou liberar você para ir para sua casa. Abba, a tua palavra ela é poderosa. Ela trabalhou na vida daquele homem. Não só na vida do homem, mas na cidade. Não só na cidade, mas foi um escândalo de graça. A graça escandalosa trouxe um choque. Houve um caos, porque eles tiveram que ouvir falar que um homem chegou para mudar o destino de um outro homem. Eu não sei quais são as realidades de homens e mulheres aqui. Eu não sei quais são as realidades de familiares aqui, mas uma coisa eu sei. O Senhor pode fazer o impossível, o sobrenatural e o improvável. E eu quero te pedir por essa palavra. Faz de novo, Deus. Faz de novo, faz mais uma vez. Faz mais de uma vez. Senhor, eu não pude entrar nesse lado, mas existe uma coisa poderosa. E o que é poderoso acerca dos pés? Porque os pés remetem à autoridade. E quando o Senhor colocou os pés naquela região, aqueles demônios, eles sabiam que aquele que tem a terra como estrado dos seus pés estava chegando para pisar como um latão reluzente naquela geografia. E aqueles pés provocariam um terremoto de poder e traria cura, libertação. O sozo se manifestaria ali. E eu quero declarar hoje por essa palavra que o sozo se manifeste, cura, libertação e salvação. Que haja cura, que eu possa ouvir testemunhos de gadarenos que o Senhor vai transformar, que eu possa ouvir testemunhos de homens que o Senhor vai transformar por amor da tua palavra. Deus, se entraram pessoas aqui carregadas de brecha, de marcas, carregadas de portas que estão dando acesso ao inimigo, eu quero te pedir, ouça a minha voz, manada, ouça a minha voz, legião, ouça a minha voz, espíritos imundos, ouça a minha voz agora, ouça a minha voz agora, ouça a minha voz agora. E eu não falo no meu nome, eu falo no nome que é sobre todo nome, eu falo no nome que é poderoso, eu falo no nome que é o alfa e o ômega, eu falo no nome daquele que pode tudo. Ouça a minha voz, haverá libertação, haverá cura, haverá salvação. Sai, 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 solta, 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 liberta. E agora eu libero uma onda de testemunhos que Jesus fez. Quem fez isso? Jesus. Quem transformou? Jesus. Quem libertou? Jesus. Quem salvou? Jesus. E o teu nome, o teu nome, o teu nome será glorificado. Seu nome será glorificado. E se você crê nessa palavra, celebre aquele que é vivo, aquele que é poderoso e aquele que pode, aquele que ainda cura, salva, liberta, transforma e leva para o céu.